Temos aqui reunidos pesquisadores da área de teatro, historiadores e o povo do teatro, as pessoas que fazem o teatro. E para a gente isso é o mais importante nesse espaço assim privilegiado. E serão apenas 2 dias, mas todos aqui são mais do que bem-vindos, tanto os nossos colegas que aceitaram o convite, quanto vocês que estão na assistência. O debate para a gente é fundamental. Será, então, um evento gravado e depois a gente vai disponibilizar nas plataformas da Biblioteca Mindlin, fazer uma edição e também no canal de História do Departamento de História. E eu passo a palavra para fazer a saudação institucional, os meus queridos colegas que apoiaram esse evento, dentro das condições que a gente tem atualmente na USP, sem o apoio da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, sem o apoio do Programa de História Social, de pós-graduação de História Social, e sem o apoio do José Lira e da Ana Castro, a gente não estaria aqui. Então, eu queria que eles dessem essa palavrinha inicial. Logo depois, a Mariana, que é a mentora, organizadora, na verdade, que fez toda a logística do evento, vai abrir os trabalhos. Então, Alexandre, depois a Ana, e agradeço a presença de vocês. Bom, muito obrigado, Iris. É uma satisfação estar aqui, dando início, então, a essa jornada internacional de teatro e escravismo. Acho que a Biblioteca Mindlin se beneficia muito do trabalho de pesquisadores, e aqui queria trazer o nome de 3 deles que estão muito relacionados ao evento, na organização e até na discussão mais geral do tema. Já há uma longa data, o professor João Roberto Faria desenvolveu uma pesquisa que, na verdade, já vinha sendo desenvolvida, já era o grande tema de pesquisa desenvolvida na trajetória dele, e a gente teve o privilégio de recebê-lo como pesquisador na Biblioteca Brasiliana Gita José Mindlin para aprofundar e trazer, eu acho que essa é uma das grandes preocupações que a gente tem, fazer com que a biblioteca, a gente tem usado muito essa expressão, a máxima do José Mindlin, continue viva, e é justamente na presença de pesquisadores que têm essa já trajetória consolidada, ajuda a explorar e olhar para diversas facetas do nosso acervo. Também um super agradecimento à Iris, que a gente teve junto no comitê acadêmico da biblioteca. A Iris já tem também uma longa trajetória de atividades as mais diversas na biblioteca, com organização de seminários, de pesquisa, e também trazendo pesquisadores para dentro da biblioteca. Então, a Iris tem nos ajudado muito a pensar justamente projetos. Tem um projeto que ela nos auxiliou muito, que eu queria dar um breve destaque, que é o chamado Atlas dos Viajantes no Brasil. É um mapa interativo sobre as viagens, especialmente do começo do século XIX, mas tem outras tantas, desenvolvidas junto com o nosso curador, o João Marcos Cardoso, um projeto que sem o apoio e o conhecimento da Iris certamente não teria chegado onde chegou. Vocês podem consultar no site, é um projeto muito interessante. E, finalmente, aqui a Mariana Sotomayor, que desenvolveu, e esse é um edital que a gente tem aberto todos os anos, edital de residência em pesquisa, que a gente faz questão de receber pesquisadores que possam justamente olhar para o nosso acervo, encontrar não só aqueles documentos já muito pesquisados, mas dentro desses documentos já pesquisados, novos olhares, e documentos já não tão conhecidos também, trazê-los e dar luz a esses documentos. Então, acho que com isso é uma alegria estar aqui fazendo essa abertura, e um super especial abraço aqui para os nossos colegas da Maria Antônia, Ana Castro e José Lira, que gentilmente receberam este evento num lugar tão importante e simbólico para a Universidade de São Paulo. Acho que com isso a gente, nossos colegas de Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, que a gente tem desenvolvido várias atividades. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela excelente programação que a gente vai ter nesses 2 dias. Tá bom? Então, Ana, passo para você. Bom, boa tarde também a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Desculpa esse início aqui meio confuso, mas, enfim, também queria parabenizar, agradecer a Iris, a Mariana, também
agradecer o Alexandre. Para a gente é uma honra receber todos vocês aqui hoje, nessa jornada importante. Eu estou aqui, né, em nome do José Lira, que é o diretor, que está num outro compromisso. Nós somos da FAO e estamos aqui desde maio, tentando retomar um pouco aqui o trabalho no Maria Antônia. Acho que a gente tem tentado se aproximar dos grupos de pesquisa, enfim, de colegas da universidade, de fora da universidade, um pouco para retomar o lugar do Maria Antônia nessa cena cultural da cidade, aproveitar esse espaço importante da cidade, que acho que muitos conhecem, muitos frequentaram, e acho que nesse pós-pandemia foi difícil essa retomada presencial, mas a gente tem trabalhado também junto com os nossos amigos do TUSP aqui, para recolocar o Maria Antônia, enfim, nessa cena cultural da cidade, onde ele já teve muita presença. Vocês sabem, né, a vocação do Maria Antônia na discussão de direitos humanos, de memória, mas também das artes, da cultura em geral. O Maria Antônia tem um papel nesse lugar, e eu acho que essa jornada, Teatro e Escravismos, ao juntar política e cultura, ela tem tudo a ver com Maria Antônia, então a gente está muito contente de poder receber. Obrigada, Mariana, Iris. Eu acho que a gente tem aqui 2 dias de trabalho muito legal. Eu gostaria de poder acompanhar tudo, vou acompanhar de maneira pulada, mas, enfim, então, de novo, muito obrigada. Queria dar as boas-vindas e convidá-los também para quem não conhece, conhecer o Centro Maria Antônia, aproveitar a presença de vocês aqui nesses 2 dias, verem as exposições que a gente tem. A gente está com 3 exposições aqui, a Memória Antônia, com curadoria do Márcio Seligman Silva e Diego Matos, aqui nesse prédio, uma exposição sobre o português de Moçambique, feita em parceria com a Universidade de Moçambique, com a FEFELESH, e lá no prédio do lado, a exposição Imagem e Testemunho, o Ateliê Livre do Presídio Tiradentes, uma produção dos presos políticos durante a ditadura militar nos presídios. Então, queria também aproveitar para convidá-los e para frequentarem o Maria Antônia, enfim, e proporem coisas também. A gente está muito aberto para receber também as propostas de vocês. Obrigada. Muito brevemente, quero reiterar os agradecimentos, agradecer muitíssimo a presença de todos e todas vocês. Muito obrigado aos palestrantes que aceitaram essa empreitada de pensar conosco essas relações, que, na verdade, é uma tentativa de olhar para a história do teatro brasileiro por um viés muito específico e, ao mesmo tempo, central. As relações entre teatro e escravismo. Então, quero agradecer muito ao Alexandre, à BBM, que me recebeu na BBM e incentivou muitíssimo para a gente realizar esse evento. A Ana, obrigada pela recepção aqui, pelo espaço institucional, Sandra, Sabrina também, Roberto, né, que estava até então conosco, e Iris, parceira de organização desses 2 dias. Eu espero que sejam 2 dias muito proveitosos, que a gente consiga debater com profundidade esses temas desafiadores e olhar para o futuro e repensar a história do teatro brasileiro olhando para o futuro dessa produção. Então, gostaria de chamar agora os professores Elizabeth Azevedo, que foi minha professora, a professora Orna Messer e o professor João Roberto Faria, e chamar também a Josiane Sampaio, que vai mediar a mesa, pesquisadora do teatro brasileiro também. Bom, boa tarde. É um imenso prazer participar dessa jornada. Eu agradeço muito a Mariana pelo convite, eu fiquei muito lisonjeada. Eu pesquiso teatro brasileiro também, e aí é muito bom quando a gente consegue conversar tete a tete, né, com nossa bibliografia. Então, eu estou muito contente, um pouquinho nervosa, né? Já peço licença, porque hoje é minha estreia como mediadora de um evento importante. Então, Iris, licença um pouquinho, minha cola. Bom, vou apresentar a mesa, vou seguir a sequência do anúncio. Bom, primeiro quem vai falar hoje vai ser o professor João Roberto Faria. O João Roberto Faria é professor sênior da Universidade de São Paulo, é um importante crítico literário e historiador do teatro brasileiro, pesquisador de literatura brasileira. Atuou como professor visitante de várias instituições internacionais. Entre 2019 e 2021, foi professor visitante da Unifesp Guarulhos. É membro também do Instituto
Brasil, França, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Enfim, tem uma experiência longa, né, de pesquisa, tem vários livros publicados, as ideias teatrais no Brasil no século XIX, o teatro realista no Brasil de 1855 e 1856. Esse livro foi publicado em 93, é uma referência para discutir o teatro realista no Brasil. Um livro também fundamental é o José de Alencar e o Teatro, de 87. E também dirigiu 2 volumes importantes sobre a história do teatro brasileiro. É um livro que tem parceria com o SESC, também editado pela Perspectiva, publicado em 2010. E, atualmente, o professor tem um projeto longo, né? Eu vi algumas entrevistas. Eu acho que alguém da sala está com o microfone ligado. Aí desliga, por favor. Vamos lá? Bom, e aí o professor João Roberto Faria tem um projeto longo de pensar o teatro brasileiro e, sobretudo, de pensar a relação entre teatro e a questão da escravidão, que é o Alexandre citou agora há pouco, que é a produção desse livro, que estreou, que foi lançado o ano passado. E é parte dessa comunicação de hoje a fala do professor. Então, eu não sei se eu apresento os 3 ou apresento o professor fala, e aí a gente vai... Mas eu apresento os 3? Não precisa apresentar. Ah, tá bom. Depois a gente deixa... Tá bom. Então, o professor João Roberto Faria vai apresentar a sua fala Cenas da Escravidão no Teatro Brasileiro, vai ser o recorte da apresentação desse livro. E a professora Elizabeth Azevedo, que também todo mundo conhece, é professora da ECA, também tem várias pesquisas, e uma das coisas que eu gosto de ressaltar, que eu admiro no trabalho da Elizabeth, é a preocupação que ela tem com os acervos teatrais, né? E a Elizabeth vai comunicar para a gente, só um minutinho. Não, o nome da nossa mesa é Os Usos do Passado na Escrita Teatral, Mistura de Gêneros e Textos Teatrais. Agora, o texto da professora é Povos Originários e a Escravidão. E a professora obrigada. E a professora Orna é professora da Unicamp, é professora de Teoria Literária, vai discutir com a gente a persistência do cômico, preconceito linguístico e marginalização do negro na dramaturgia brasileira do século XIX. Os nossos professores, eles têm 20 minutos, de 20 a 25 minutos cada fala, e aí eu vou tentando controlar o tempo, tá bom? Então é isso. Vamos ouvi-los. Obrigada. Bom, muito obrigado a Mariana, a Iris, pelo convite para fazer parte deste evento. É uma honra participar da primeira mesa, a mesa de abertura, não é? E eu pretendo falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi e que resultou no livro Teatro e Escravidão no Brasil. Mas como o título da minha fala é Cenas da Escravidão no Brasil, eu vou começar pela leitura de 3 cenas que fazem parte de 3 peças teatrais do enorme corpus do trabalho, não é, que chegou a mais ou menos 100 peças, não é, que entre 1838 e 1888 trouxeram à cena questões relativas à escravidão. Uma peça chamada Corja Opulenta, que eu li exatamente na Biblioteca Mindley, e ela está digitalizada, então qualquer pessoa pode ler, não é? Com esse título, Corja Opulenta é a corja dos escravocratas, não é? Que são fustigados aqui nessa peça, que foi escrita para uma menina de 10 anos,
chamada Julieta dos Santos, uma atriz mirim que percorreu o Brasil, não é, e que representou várias peças do teatro brasileiro, algumas escritas especialmente para ela, como esta, Corja Opulenta, de Joaquim Nunes, encenada em meados dos anos de 1880. A cena é uma cena entre essa menina e a mãe. A mãe é uma escrava, a menina é filha dela com o senhor, o proprietário dessa escrava. Essa menina tem 10 anos, ela não tem noção do que é escravidão e reclama com a mãe porque ganhou presentes do pai no dia do seu aniversário de 9 anos, mas não ganhou nenhum presente da mãe. Então, a mãe diz para ela: papai é rico e eu sou pobre. Alice é o nome da menina. Papai é rico, esta é nova. Então, como se pode entender isto? O dinheiro de papai não é de mamãe? Não. Isso não pode ser. Compreendo. O que mamãe quer é desculpar-se, pois eu também não gosto mais de vos mercê. Ora, aí está. Mas minha filha, não gosto, já disse, não gosto de mamãe, agora só gosto de papai. Tu ainda és muito pequenina para compreender a minha posição, Alice. Eu sou pequenina, mas já sei conhecer as maroteiras de uma mãe ingrata. Alice, os escravos não são ricos. Bem, mas são os escravos. E nem tão pouco isto vem a propósito. A mãe: e o que eu sou senão uma escrava? Escrava? Sim, escrava. Mamãe é escrava? Sou. Então, eu também sou escrava? És. Não o deveria ser, porque a lei não o consente. Mas a lei neste país, minha filha, só é severa com os pobres. Pois eu sou escrava? E quem é meu pai? Teu pai é o Senhor Guerra. Meu pai é o Senhor Guerra. Não entendo nada disto. Quem é meu senhor? E como é que nós somos brancos e os outros pretos? Que queres, minha filha? Como nós, há muitos. Mas explique-se, mamãe, o que vem a ser escravo? A mãe: é um ente condenado ao trabalho perpétuo e gratuito, e a ser vendido de um momento para outro como qualquer objeto. E quem vende esse escravo? Pergunta a menina. O senhor dele. E quem é o nosso? Teu pai. Meu pai? Pois eu sou escrava de meu pai? Eu sujeita a ser vendida por ele, vendida por meu pai, atirando o leque à pulseira que havia ganho para longe. Não quero mais nada do que ele me deu. Despe o vestido e o atira também. Não preciso disto, eu quero a minha roupa antiga e de hoje em diante não lhe chamarei mais de pai. Alice, minha querida filha, o que está fazendo? Deixe-me, minha mãe, não quero ter isto mais do que... não quero ter isto mais tempo em cima do meu corpo, atirando-se ao regaço de Henriqueta chorando. Eu, escrava? E, mais à frente, o pai vai vender a filha, como era muito comum no século XIX brasileiro, em que os proprietários de escravos engravidavam as escravas para fazer filhos e vendê-los, né? A segunda cena, eu vou pedir para o Abílio, que está aqui presente, ler para mim. É uma cena da peça Castro Alves, em que o Luiz, que é um liberto, conversa com o Gonzaga e conta a sua história de homem escravizado. A partir daqui da página 23, embaixo, Luiz. Eu lhes contarei essa história, meus senhores. Eu a tenho aqui, apontando o coração. E é memória que nunca falha. Foi muito simples. A mulher amou um homem, enganei-me, amou alguma coisa que está entre o cão e o cavalo. Amou um homem de pele preta. Para que falar desses amores? O pobre diabo adorava, e ela queria-o muito. Nunca compreendereis o amor de dois entes que não têm nada no mundo, nem mesmo o palmo de terra em que pisam, nem o céu que os cobre. Não tinham propriedade, um era a fazenda do outro. Não tinham família,
Um era a família do outro. Nem mesmo Deus eles tinham, sim, porque um resto de idolatria pelos fetiches do Congo, misturado com um bocado de história de feiticeiros e um copo d'água benta que um padre lhes atirou à cabeça, não era religião. O Deus deles tinham-no, ainda um no outro. Nestes longos suspiros embaixo das bananeiras da fonte, nestas conversações mudas nas horas do luar, nas solidões, nas lágrimas que caíam juntas para o chão, nos olhares que se levantavam juntos para o céu. Enxuga uma lágrima, com voz precipitada e irônica. Depois não quiseram ser prostituídos. Que doidos! Casaram-se. Deus parecia também estar num dia de ironia. Deu-lhe uma filha, cada vez mais sombrio. Um dia um homem chegou à fazenda. Era tarde. Ainda me lembro. Caíam as sombras por detrás da serra. O sabiá cantava nos coqueiros da mata e uma doce tristeza rodeava as senzalas. O negro e a mulher de volta do trabalho, sentados à porta da senzala, brincavam com uma criancinha que esperneava rindo no chão. Como era linda! Neste momento tocavam as Aves Marias. A mulher levantou-se, apanhando a criança, e começou, risonha e feliz, a ensinar-lhe uma oração. O pai olhava este quadro, louco de felicidade. De repente, uma chicotada interrompeu o nome de Deus na boca da pobre mãe e uma chuva de sangue inundou a criancinha, que continuou a rir. Segue? Segue. Alvarenga, Cláudio e Padre Carlos. Miserável. Era o que ia dizer-lhe, a ponta de uma faca, mas no ouvido das entranhas, quando muitos braços agarram o negro pelas costas. Amarraram-no ali mesmo, e então, enquanto o sangue e a loucura subiam-lhe aos olhos, ele ouviu isto. O estrangeiro dizia: tu vais ser castigada com teu filho. A desgraçada ousou ajoelhar-se, creio que despiram-na, e ali mesmo os açoites estalaram. Sim, lembro-me que de vez em quando um borrifo de sangue acordava-me do meu delírio, e eu só tinha ao alcance do meu braço, por isso esfregava-o com os dentes. Tá bom. Obrigado, Bíblia. Bom, eu ia ler mais uma, mas melhor não é? Vocês estão vendo que a dramaturgia brasileira do século XIX, que tratou das questões da escravidão, não poupou a apresentar no palco as iniquidades dessa instituição. Não é? Então, imagine vocês que de 1838 a 1888, mais de 100 peças teatrais, de maneira mais direta, de maneira menos direta, enfim, colocaram o escravizado no palco, não é? E é claro que esse conjunto de peças apresenta um retrato muito verdadeiro do Brasil escravista, do Brasil do século XIX, trazendo à tona, em tom de denúncia, o que nós acabamos de ouvir nas duas leituras. Não é? Se nós formos até o início desse processo, nós chegaremos a Martins Pena, que foi o primeiro comediógrafo importante do Brasil, não é? E que era um escritor observador dos costumes à sua volta, não é? Não à toa, muitos críticos literários, quando estudam Manuel Antônio de Almeida e o romance Memórias de um Sargento de Milícias, fazem alguma equiparação entre os dois escritores que trataram da vida miúda do Brasil aí no início, digamos, do século XIX até os anos 30 e 40. Martins Pena queria divertir a sua plateia, mas mesmo assim, em várias peças, incluiu a questão da escravidão, denunciando, por exemplo, a questão do tráfico dos africanos, que se tornou ilegal a partir de 1831. Não é? Foi decretada uma lei em 7 de novembro de 1831, e essa lei estipulava que os navios de contrabando apreendidos, não é? Os escravizados ali seriam ou devolvidos para a África ou
estariam livres assim que pisassem o solo brasileiro. Vocês devem conhecer a expressão lei para inglês ver. É essa a lei para inglês ver, porque o tráfico continuou, não é, graças às autoridades condescendentes, não é, e a extensão do nosso litoral. O Martins Pena tem uma peça muito assim, importante, que se chama Os Dois, ou O Inglês Maquinista, onde essa questão é abordada em tom bastante crítico, não é? Há outras peças em que ele critica a instituição do cativeiro, mas nos anos de 1830 e 40, a escravidão era considerada uma coisa natural. Não é? Quer dizer, mesmo pelas pessoas mais simples, como também mostra o Martins Pena na peça O Juiz de Paz da Roça, não é? Em que há um lavrador que tem apenas um escravo e a filha dele, que é uma moça pobre, simples, lamenta, se a gente tivesse mais um, não é, mais um escravo, não é? Ou seja, o Martins Pena registra, não é, uma verdade histórica nas suas peças, não é, quando aborda a questão da escravidão. Na história do Brasil, em 1850, acontece um fato importante, que é o fim do tráfico, não é? Quer dizer, por pressão da Inglaterra, que chegou a bloquear os portos brasileiros, o tráfico, enfim, terminou, não é? E, terminado o tráfico, a escravidão estava condenada também a ter um fim, porque os filhos que as mulheres escravizadas tinham não repunham a mão de obra necessária na lavoura e na cidade. Então, era uma questão de tempo. Enquanto nos outros países da América Espanhola a escravidão já tinha terminado, nós aqui ainda a mantínhamos, não é? Assim, a contestação dessa situação, digamos assim, ela começa no Brasil aí em meados dos anos de 1850 e atravessa a década de 60. Discute-se muito no parlamento, nas ruas e também nas peças de teatro, né? Pelo menos umas 10 peças de teatro escritas nesse período colocam em questão assim, a validade da escravidão, não é? Então, por exemplo, há uma peça chamada 7 de Setembro, do Valentim José da Silveira Lopes, que defende o trabalho livre como sendo mais eficaz do que o trabalho escravo. Ou seja, é uma discussão nova que aparece na sociedade brasileira, não é? Um escritor como Alencar, por exemplo, surge e escreve 2 peças, uma em 1857 e outra em 1860, uma chamada O Demônio Familiar, em que ele condena as famílias brancas que mantêm ainda em casa esse legado da estrutura colonial. E na peça Mãe, ele aborda o drama da escravidão, colocando em cena uma mulher escravizada que é mãe do seu senhor. Né? Quer dizer, ela foi engravidada pelo seu proprietário e ela ficou como herança para o filho. Só que ela esconde essa condição, não é? E a peça explora esse drama, não é, de uma mulher que, percebendo que o filho é branco, não é? Quando esse segredo é revelado, ela diz que é mentira, não é? Que aquele rapaz não é seu filho, não é? Quer dizer, ela tenta protegê-lo para que ele continue a fazer parte da sociedade branca, não é? Então, na medida em que o tempo vai avançando, as discussões aumentam, surgem homens como Perdigão Malheiros ou Tavares Bastos, né, que escrevem nos jornais da época artigos contra a escravidão e sugerindo o fim gradual da escravidão. Nos anos 60 ainda ninguém falava em abolição, se falava na emancipação da escravidão em termos graduais. E copiando alguns outros países é que se pensou na chamada Lei do Ventre Livre, né? Quer dizer, a Lei do Ventre Livre ela veio atender uma demanda de setores da sociedade, não é? E o próprio Partido Conservador, que estava no poder, percebeu que era melhor
dar os anéis para não perder os dedos, não é? Uma ala radical do Partido Liberal já queria, no final dos anos 60, o fim da escravidão, e o Partido Conservador concedeu, digamos assim, a lei do ventre livre. Era a lei possível, mas era uma lei ruim. Por quê? Porque as crianças que nasciam eram livres, digamos assim, em termos muito restritos, não é? Quando essas crianças completavam 8 anos, o proprietário tinha o direito de mandá-las para o governo cuidar delas, ou eles podiam manter essas crianças até a idade de 21 anos, mediante o trabalho que essas crianças, e depois adolescentes, e já na primeira fase adulta, pudessem fazer. Rigorosamente, a lei livre não deixou nenhum menino livre, porque a abolição da escravidão veio antes que eles completassem 21 anos. Né? O microfone está funcionando? Como? Sim. Só mais alto para você. Nossa, então vou falar mais perto do microfone. Né? Não é? Bom, os nossos dramaturgos estiveram atentos o tempo todo ao debate no parlamento, às discussões que se viam nas ruas, não é? E em algumas peças colocaram, então, personagens defendendo o trabalho livre, a emancipação gradual, a lei do ventre livre, ao mesmo tempo em que puseram em cena um dado que não sofreu qualquer alteração até as vésperas da abolição: o hábito dos senhores de surrar os escravizados por qualquer motivo banal. O abuso do castigo físico, geralmente por meio de açoites, tanto nas fazendas quanto nas cidades, foi denunciado em dezenas de peças. Não são poucos os personagens chicoteados nos bastidores, e alguns vêm morrer no palco, diante dos olhos dos espectadores, comovendo-os e fazendo-os ver de perto a violência do sistema escravocrata. A pena de açoite era uma pena estipulada por lei, por incrível que pareça, e ela só foi revogada em 1886. Uma pena de açoite era praticamente uma condenação à morte. 300 açoites era uma condenação à morte. Não é? Nos jornais da época, há muitos relatos de cativos surrados que não sobreviveram aos ferimentos. O teatro apenas reproduzia na cena o que ocorria na realidade, como se vê na peça Gonzaga ou a Revolução de Minas. O pedaço que o Abílio leu foi dessa peça, não é? Ou A Escrava, de Manuel Araújo de Porto Alegre. Outro crime dos senhores, que também interessou bastante os dramaturgos, foi o crime de natureza sexual. Não é? Quer dizer, brasileiros brancos no passado estupravam e engravidavam as mulheres escravizadas para em seguida vender os próprios filhos. Né? Todos nós conhecemos a história de Luiz Gama, que foi vendido pelo próprio pai. Não à toa, os fazendeiros do Piraí, no Rio de Janeiro, diziam em 1871 que a parte mais produtiva da propriedade escrava é o ventre gerador. Não é? Ou seja, não só as mulheres escravizadas eram sujeitas a serem engravidadas por homens escravizados, como também eram engravidadas pelos senhores e pelos seus filhos, não é? Como o Gilberto Freire coloca no livro Casa Grande e Senzala. Não é? Várias peças tocam nessa questão, revelando uma triste verdade do cotidiano escravista. Os senhores, quando não vendiam os filhos, ou os mantinham escravizados, ou os faziam trabalhar junto com os demais escravizados. Não é? Além da denúncia da voracidade sexual dos proprietários, os dramaturgos procuraram expor as terríveis consequências desse abominável costume. A mais importante é a existência de um pesado preconceito na sociedade, não só contra o homem escravizado, mas contra os seus descendentes. Não é? Há uma peça que exemplifica bem o que eu estou querendo dizer,
uma peça chamada Cancros Sociais, de uma das poucas mulheres que escreveram teatro no século XIX, chamada Maria Ribeiro. Não é? Essa peça conta a história de um homem que é um negociante de sucesso, mas que havia sido vendido como escravo no passado quando criança, não é? Só que ele tem a pele clara e quando esse passado vem à tona, ele se envergonha, não é? E tem medo que a sua esposa o renegue por causa do seu passado. Não é o que vai acontecer, é uma peça em que não vai haver lugar para o chamado ódio de raça, não é? Outras estratégias também foram utilizadas, como, por exemplo, satirizar os senhores escravocratas. Embora seja muito mais comum o drama da escravidão, nós também temos a comédia da escravidão, não é? Um autor como Arthur Azevedo, por exemplo, abordou a escravidão em várias das suas comédias, e em particular numa revista de ano, não é? Em que ele parte de um crime terrível que aconteceu de verdade no Rio de Janeiro, em 1886. Duas moças escravizadas foram açoitadas de tal maneira pela sua proprietária que uma delas acabou falecendo, não é? Quer dizer, então, houve toda uma movimentação da Confederação Abolicionista para que essa mulher fosse condenada, mas ela foi libertada por falta de provas, não é? Então, o Arthur Azevedo faz a denúncia desse crime na sua peça, não é? Enfim, como o meu tempo está se esgotando, para concluir, eu diria o seguinte, que expor em cena as piores iniquidades da escravidão, até mesmo as inimagináveis, e propor o fim da nefasta instituição, foi a divisa dos dramaturgos, principalmente na década de 1880. As mensagens abolicionistas nas falas dos personagens traduziam a posição política dos autores, que não se importavam em sacrificar a eficácia dramática de uma peça, quando o mais importante era conquistar o espectador ou o leitor para a causa humanitária que defendiam. Não é? No meu livro eu defendo a ideia, não é, de que o teatro foi responsável pela formação de consciências anti-escravistas e abolicionistas, porque foram centenas de milhares de espectadores que viram as peças no palco. Não é? Só para dar um exemplo e encerrar, houve uma adaptação do romance A Cabana do Pai Tomás, que foi representada da cidade do Rio Grande, no extremo sul do país, até Belém do Pará, não é, por um ator e empresário português chamado Guilherme da Silveira. Ele levou essa peça no Rio de Janeiro, em teatros que tinham 1000 lugares, não é? E essa peça teve 60 representações no Rio de Janeiro, depois outro tanto em várias cidades brasileiras. Então, era uma peça que procurava comover o espectador, mostrando, não é, o que acontece com o Pai Tomás, né, esse personagem tão característico da escravidão. Não é? Enfim, conhecer o teatro brasileiro do século XIX, e, em particular, o repertório de peças que trataram da escravidão, significa que podemos ampliar o conhecimento histórico que nós temos da própria escravidão no Brasil. Por isso, esse livro que eu fiz, embora seja um livro sobre teatro e escravidão, ele é dirigido tanto àqueles que estudam o teatro no Brasil, quanto aos historiadores, não é? Porque as informações que esse livro traz, digamos que complementam ou tornam mais abrangente o conhecimento que nós temos do nosso passado histórico. Ok? Muito obrigado. Obrigada, professor. Agora vamos para a fala da professora Elizabeth Azevedo. Os povos originários e escravidão, dilema para o indianismo no século XIX. Bom, boa tarde.
Boa tarde a todos. Também eu agradeço o convite do grupo que organiza aqui este evento. Acho muito importante que nós possamos nos encontrar e conversar com essas questões tão espinhosas, não é? Mas só dessa forma nós conseguiríamos avançar, não só na compreensão do teatro, como diz João Roberto, mas também, né, na nossa própria história. Eu escolhi, diante da enorme pesquisa que o João Roberto fez, falar de um outro assunto muito menos tratado, né, muito menos conhecido, que são as peças a respeito dos povos originários, dos indígenas, não é? Que são em número muito menor do que as peças que, de alguma forma, tratam de personagens escravizados descendentes de africanos, não é? Eu vou tentar traçar um panorama aqui geral sobre essa produção, porque ela é bastante desconhecida, e fazer alguma análise, elaborar alguma tese a respeito disso. No final eu vou ler também, tá? Bom, é bem conhecido na história artística e literária do Brasil o fato de que a representação dos indígenas foi usada pela cultura matriz de matriz europeia de maneira diversas ao longo dos séculos, né? Da terra, brasílias, de ferozes canibais que povoaram os sentimentos de curiosidade e repulsa expresso nos relatos e desenhos de viajantes, cronistas do século XVI, XVII até o XVIII, até o despertar dos interesses dos estudos etnológicos, as questões da integração nacional na perspectiva de um Rondon, o indígena foi e ainda é uma questão em aberto. Quem lê o jornal hoje sabe que a gente ainda está falando disso, né? Então, eu acho que é bastante contemporâneo, na verdade, a gente repensar essa representação que a gente já teve do indígena e como isso foi tratado. Dos primeiros contatos com os nativos americanos, o olhar lançado pela visão cristã tentou incorporá-lo ao imaginário religioso como anjo de alma pura, intocada, versão materializada em um paraíso terrestre, ou como demônio, canibal e irracível, um tentador, uma ameaça aos hábitos e às certezas europeias. Na perspectiva de um pensamento laico de tradição iluminista, a representação do indígena ganhou ares de Arcádia harmoniosa, de corpos perfeitos, em composições rigorosas de proporções e claro equilíbrio, ainda que não faltassem registros literários que os descrevessem como feras. As imagens dos indígenas passaram a estar mais presentes na cultura brasileira a partir do século XIX, quando a independência do país trouxe a necessidade de se construir um símbolo nacional aceito por todos que nos desse um passado e um caráter comuns. A partir de então, eles voltaram a sofrer todo tipo, essa imagem, né, voltou a sofrer todo tipo de apropriação, mitificação, reavaliação, mais do que talvez qualquer outro símbolo nacional. De herói épico dos romances românticos, de símbolo de resistência cultural na versão modernista antropofágica do Tupi ou Not Tupi, oswaldiano, do início do século XX, do dístico do primeiro canal de televisão implantado no país, a logomarca de produtos industriais que procuram atestar a autenticidade e tradição, a figura do indígena povoou e povoa o imaginário dos brasileiros. Seriam inúmeros os exemplos que a gente poderia pensar aqui na sua representação nas artes plásticas, sobretudo no século XIX, e eu tenho certeza que aqui cada um poderia lembrar de uma coisa diferente, uma obra diferente, né? Mas como isso se deu no teatro especificamente? Que lugar da cena eles ocuparam e qual era a relação que tiveram com as questões socioculturais que atravessaram a vida nacional? Dos tópicos que poderíamos mencionar, o que interessa particularmente hoje aqui é o da condição servil que se apresenta. As primeiras incursões do índio sobre a cena estão consignadas naqueles textos considerados hoje como fundadores do Teatro Nacional, das obras do Padre Anchieta, né? Acho que muitos aqui conhecem os autos, né? Responsável por uma série de autos no século XVI. Dos 8 que ele escreveu, dos 12 que ele escreveu, 8, o nativo é personagem presente. Contudo, neles a relação com os indígenas é diferente das obras posteriores. Em primeiro lugar, porque eram os primeiros contatos travados entre as duas culturas. Os indígenas não eram somente personagens criados com maior ou menor observação e idealismo, mas estavam ali presentes como público e como atores, né, com suas crenças e costumes. Apenas
A partir do 19, podemos retomar a pista, porque isso depois desaparece. De uma certa maneira, a gente tem poucos textos, né, do século XVIII e tal, então a gente vai só retomar essa figura do indígena em cena no século XIX, de fato. A relevância nas artes brasileiras gerou até mesmo um estilo, que é o indianismo, né, no período romântico brasileiro. Em meio a esse amplo processo, o teatro teve sua parte de contribuição, ainda que modesta, porque, em comparação com a importância do tema para a poesia, para o romance e as artes plásticas, a dramaturgia apresentou pouco ou menos expressivos trabalhos, e que se reflete até hoje com a escassez de trabalhos e de pesquisa sobre esse assunto. Então, a importância do tema, do símbolo, não se refletiu numa produção dramatúrgica extensa. Na verdade, os dramas são cerca de 2 dezenas, em comparação com a centena que o João menciona aqui, não é, João? De acordo com o nosso levantamento, que ainda não é exaustivo, né, estes textos são... Na verdade, eu tinha o PowerPoint, tinha uma lista de textos, que eu não vou ler para vocês todos aqui, mas dão uns 20 e poucos textos, tá? Certamente a obra de maior repercussão do conjunto desse período não é uma peça, mas uma ópera, o Guarani, né? Música de Carlos Gomes, baseado no romance do mesmo nome de José de Alencar, este um pilar da vertente literária indianista. Muito recentemente, acho que todo mundo está sabendo aqui, mês passado, estreou em São Paulo uma encenação da ópera que apresentou em cena os verdadeiros integrantes da etnia Guarani, contracenando com os cantores da montagem. A iniciativa provocou e continua provocando discussões acerca dessa, certamente, a ópera nacional mais conhecida. Sobre a versão dramática do romance, das obras dessa temática, o Décio de Almeida Prado, já em meados do século passado, busca uma explicação para a sua pequena repercussão. A peça, aspas aqui, é o Décio. A peça indígena nunca frutificou. Se a poesia, o romance, as formas líricas ou narrativas prestavam-se ao distanciamento necessário à estilização do índio, o teatro, fundado na presença física do personagem, no contato imediato com o público, levantava obstáculos difíceis de contornar. Como vestir, por exemplo, os indígenas em cena, não é? Exibi-los na sua nudez, ainda que parcial, o decoro não permitiria. Europeizá-los, perder-se-ia o pitoresco e a verossimilhança. O detalhe concreto romperia forçosamente o sonho romântico. O sucesso posterior do Guarani, devido à partitura de Carlos Gomes, parece ir contra semelhante argumento, mas talvez venha a confirmá-lo. Ainda é o Décio falando aqui, né? O fato de se cantar, e se cantar em italiano, colocava o espectador, desde que se abriu o pano, num contexto imaginário, capaz de transfigurar o personagem e os acontecimentos. A realidade do palco funcionava imediatamente no plano da ficção, como sucede com toda boa ópera. Peri é tenor, Cecília é soprano de agilidade, está tudo dito. Né? Então, o Décio já tenta explicar, né, porque o teatro não trouxe nessa figura, ainda que sobre o que eu vou falar aqui, são peças que a gente pode dizer mais de literatura dramática do que especificamente um texto de cena, porque eles de fato não foram encenados, né? Bom, mas se a ópera salvou Peri do esquecimento, o que dizer das outras? Quem são essas figuras? Que relação mantiveram com esse imaginário do teatro de formato europeu? Uma das primeiras obras, A Restauração de Pernambuco, de 1856, de Araújo Porto Alegre, os autores são, em muitos casos, são os mesmos que o João cita, né? Então a gente tem aí um cruzamento desses trabalhos. Você também, né? Lógico. Na rubrica indica uma multidão que tenta invadir o conselho do palácio do governador Maurício de Nassau e que é detida por sentinelas. Nela, o povo se identifica como brasileiros, tudo em bom estilo, claramente neoclássico, né? Eu também vou ler um trechinho, gente. Bom, diz o coro, né? Coro é clássico. Justiça por Deus, justiça para o povo americano. De certo não é escravo o povo brasileiro. Ai de nós, filhos do sol, nascidos da terra de ouro, infelizes filhos do novo mundo, como seu descobridor Colombo. Não temos pátria, nem rei. Somos feras acossadas pelo caçador ímpio, que veio do fundo do mar, lá das regiões onde não há terra, onde não há sol, onde se vive a usura e a miséria.
Justiça aos desgraçados brasileiros. Justiça, senhores, justiça. Queremos nossos deuses, nossos altares, o culto antigo e sacro de nossos avós, ou então que venha a morte. Aí diz o corifeu, morreremos, mas vingadores. A pequena peça de Fernandes Vieira, O Pernambuco Libertário de 45, do francês radicado no Brasil, Luiz Antônio Bourgain, assim como no texto de Porto Alegre, refere-se à guerra contra os holandeses. Nela, o personagem Calabar é identificado no rol de personagens como um índio. Ao seu lado aparece o índio Jacuí, também traidor, entre aspas, tem muitas aspas nisso aqui, hein? Dos portugueses, e o líder indígena do movimento, Felipe Camarão. Diz Felipe Camarão de novo sobre a situação dos indígenas, né? Hei de todos tomar uma vingança, que de desassombra de encher estes ingratos que bárbaros nos chamam. Depois falando ao Fernandes Vieira. Desde os tempos de nós já bem remotos, em que Álvares Cabral, pela primeira vez, as nossas praias veio habitar, em nós fiéis aliados sempre houvesse. Convosco duros campos cultivamos, convosco repelimos europeus invasores. Quantas vezes franco hospício em nossas pobres choças encontraram? Como irmãos os tratamos, paz eterna juramo-lhes, da terra os doces frutos com eles repartimos. Por esposas tomaram nossas filhas, e ingratos a troco de tamanhos benefícios o que nos deram? Ferros, a escravidão, não é? Afinal, no entanto, Camarão e Vieira acabam se entendendo e se tornando aliados, né? Superando os desentendimentos passados. Já Calabar, que é o personagem, o antagonista nessa peça, faz um discurso de um indígena vingativo, acusa também os invasores de roubarem suas terras, destruírem seu povo, tornando-se de fato o vilão e traidor da história. Diz o Calabar, a ferro e fogo outrora destruísse as nossas povoações. Aos vossos golpes morreu meu pai, e com duro cativeiro minha mãe definhou. A guerra vai travar-se entre nós. Eu só tenho coragem, ódio, astúcia e tanto basta. Mas, mais adiante, e contudo, esse amor me consome, por Beatriz. E quem a tantos crimes arrastou-me? A vingança não foi. Em vão quisera ela justificar-me aos próprios olhos. Foi o funesto amor que nesse peito ateou uma mulher. Da frígida razão a voz me clama, luta infeliz, arranca de teu seio este amor fatal. Ah, dizei aos astros que cesse de iluminar a noite, aos ventos que represem o seu hálito, aos rios o seu curso suspendam. Este amor não pode ser controlado, né? Ah, o amor. O tema caro ao teatro do século XIX também, né? No caso das peças indianistas, prestava-se à perfeição para a situação dos amores contrariados. E nelas encontramos 3 situações: do nativo apaixonado por uma branca, de uma índia por um branco e do amor entre indígenas, que é o mais raro, tá? Eu tenho quanto tempo ainda? 6 minutos, tá. Lógico que eu recolhi aqui alguns exemplos disso. Este amor de Lindóia, por exemplo, por um outro indígena, está no momento também de uma guerra entre os índios, vários deles, e os portugueses. Depois a gente vai ter o próprio Guarani, a gente vai ter um outro Calabar também, não é? A gente vai ter Itaminda, o guerreiro de Tupã, do Martins Penas. Em todos eles, na verdade, na maioria deles, este amor não é correspondido. E estes heróis nativos morrem literalmente aos pés de suas amadas, certo? A diferença vem, e aí é bom, a gente voltando a falar ao Guarani, da perspectiva do José de Alencar. José de Alencar, no drama, até onde eu conheço, é o único no qual este amor, depois de todas as peripécias por qual ele faz, e parece apontar de que ele se realiza, não é? De que este amor não acaba com a morte
ou do nativo ou das mulheres envolvidas nele. Então, ele foi uma ópera, um drama, porque ele foi também depois adaptado não pelo próprio Alencar, mas pelo Visconde de Quarcy para o palco. Ele é o único drama no qual há, de fato, um final feliz, vamos dizer assim, mesmo depois de todas as peripécias e problemas, não é, entre a família, enfim, os brancos e índios, as tribos dos aimorés, e final de contas. Tá? Então, há uma série de personagens, heróis, não é, que dão nomes às peças, e que, com o passar do século, essas figuras vão diminuindo e passando a aparecer apenas. É engraçado, conforme você vai chegando mais, de fato, ao fim do século, onde a questão da escravidão vai, bem ou mal, se resolvendo, essas figuras indígenas vão desaparecendo da cena e vão se tornando quase que apenas um elemento exótico. E aí eles começam, inclusive, a falar tupi, porque eles estavam falando em versos, eles estavam, não é, português corretíssimo até então. E eles aparecem como dançando, praticamente não tem falas, eles se tornam muito mais exóticos do que, de fato, a imagem daquele guerreiro, não é? A imagem do vingador e a imagem deste que é o elemento principal dessa constituição de uma nacionalidade, de uma identidade brasileira. Eu vou só terminar aqui com aqui. Bom, como eu mais ou menos tentei mostrar rapidamente, as peças de temática indigenista e romântica e os seus intrincados enredos são metáfora para a chaga da escravidão. É isso que me parece. Acho que a gente não se pensou ainda nisso, nessas peças, não só como uma necessidade da criação de uma identidade nacional, isso está lá presente, mas ela chega a ser uma metáfora para o problema da escravidão, não é? Ainda que no século XVI e XVII o tráfico já tivesse estabelecido no Brasil, não se fala de escravos africanos, escravizados africanos, não é? A representação do tema da conquista do Brasil nos séculos XVI e XVII, principalmente, ofereceu duas possibilidades. Então, tratar da complexa questão geopolítica, que poderia dar margem a inúmeros intricados enredos, envolvendo pelo menos 4 nações europeias, Portugal, Espanha, a Holanda e a França, o papado, com suas questões internas e o problema dos jesuítas, que sempre foi muito complicado, né? E as várias nações indígenas, tupis, guaranis, tupinambás, tamoios, potiguás, aimoré, todos eles citados nessas peças. Tá? Alianças, traições, heroísmos, sacrifícios, ambições, poder, guerras, tudo em chave do coletivo. Como na tragédia ou no drama histórico, o destino de um representa o destino de muitos. A origem do mal da escravidão não pode ser acreditado a outros, a guerras africanas, a traficantes longínquos, né, que não se veem. Como tenta justificar sobre os seus próprios escravos o capitão Leme, do drama de mesmo nome de Paulo Antônio do Vale, né, que diz assim sobre os seus escravos que ele ouve cantando ao longe: mal haja o homem que primeiro lembrou de tirar-vos das vossas brenhas felizes, para vos vender a barbárie de outros canibais, vender seus irmãos, trair por preço vil a consciência. Amaldiçoados sejam sempre os traficantes, principalmente esses que vão aos mares da África pescar homens como iscam peixes. A maldição extrema sobre esses, mais que ladrões, que assassinos, que aniquilam a liberdade do africano e atam a dura braga do cativeiro. Queixai-vos, sim, não de mim, que sou seu amigo, mais do que vosso senhor. Queixai-vos do cativeiro, lançai o brado lúgubre. Ele não tem nada com isso, certo? A culpa é dos outros. No caso dos indígenas, das peças indígenas, a culpa é aqui. O processo completo de despojamento da terra, da escravização, das mortes é feito aqui, sobre os nossos olhos e por nós. O sistema pode ser contemplado e representado na sua totalidade.
Se nas peças com personagens negros as soluções para a escravidão está sobretudo na vontade individual, João talvez confirme, não sei se você vê assim, é sempre alguém que dá liberdade ao outro, não é? O bom senhor que dá a carta de alforria. Pela ação particular de senhores bondosos, isso não acontece nos dramas indianistas. Nele o discurso sobre a luta contra a escravidão é claro e direto. Qual plateia brasileira do século XIX não faria rapidamente, diretamente, a transferência desse discurso para o seu próprio tempo? A vingança é o resultado da incivilidade e da ganância dos homens livres. É o que não poderia ser dito dos escravizados vindo da África. O medo dos quilombos e das revoltas urbanas, que eram muitas, se traveste ao se despir na figura do indígena altivo e guerreiro. A ameaça se torna realidade, pelo menos no palco. O grito claro contra a escravidão se dá em tupi, ainda que em bom português ou cantado em italiano. Né? Voltando a Porto Alegre do início, diz o coro do povo: preferimos a fome, a sede, o cansaço e mesmo a morte à escravidão. Vamos ao combate! Vem a hora da vitória, a hora da libertação. Ao longe se ouve clarins. As armas, as armas. É isso. Obrigada. Peraí. Segue direto? É. Muito bem, boa tarde, pessoal. Dá para ouvir? Dá. Bom, vou reiterar aqui os agradecimentos, numa fórmula express, já que estamos correndo contra o tempo. Dizer que estou muito honrada de estar aqui na mesa com os meus colegas e professores e dizer que minha contribuição é muito singela, não sou especialista nem no tema, mas eu vou tentar pensar aqui por um caminho paralelo, que é o da comicidade, não é? Da comédia e não do drama, e também a partir de uma questão bem pontual, que é a questão do uso da língua. E eu, então, também vou fazer o uso da leitura para ser mais rápida e me conter dentro do tempo que me é dado, tá bom? Então, na famosa polêmica travada por Joaquim Nabuco e José de Alencar, nas páginas do jornal O Globo, em 1875, o político anti-escravagista alvejou com fortes críticas a produção literária do José de Alencar, escritor, nessa altura já consagrado e ministro do Império. Dentre as ressalvas apontadas por Nabuco nas criações de Alencar, estava naquela que nos interessa mais de perto e que diz respeito à personagem Pedro, da peça O Demônio Familiar, já citada aqui pelo João, de 1857. A propósito da caracterização do Pedro, dizia assim Nabuco, agora eu vou citar o Nabuco: a primeira acusação que eu faço ao Demônio Familiar é de que essa comédia de costumes, e ele frisa costumes, não conta a vida de nossa sociedade, mas a deprime e desmoraliza a nossa família, sem mesmo ter o mérito de verdade. Pedro não é um tipo conhecido. Não há entre os negros criados no seio das famílias do país um só que fale essa língua inventada pelo senhor José de Alencar, com a mesma paciência com que inventou o seu dialeto tupi. Ninguém ainda ouviu falar o singular idioma áfrico-português que fala o Demônio Familiar. Fecha a citação. A propósito, então, dessa personagem, e a título de exemplo do que ele dizia, o Nabuco reproduziu o trecho da fala que mais lhe irritou. E agora eu cito a fala. Já, não custa. Meio-dia, Nhanhã vai passear na Rua do Ouvidor no braço de marido. Chapeuzinho aqui na nuca, peitinho estufado, tundá restando só. Assim, moça bonita, quebrando debaixo de seda e a saia fazendo show, show, show. Moço, rapaz deputado, tudo na casa de marré, dinulenta no olho. Oh, que paixão! É o amor. Fim da citação da peça. Indignado, então, com esse retrato que Alencar fizera do escravo, Nabuco foi categórico em afirmar o seguinte: essa linguagem de telegrama não é falada entre nós. Mas se eu fosse, ainda não teria o direito de passar da boca dos clowns pintados de preto dos nossos circos para a dos nossos atores.
Fim de citação do Alencar, do Nabuco. Então, a irritação do Nabuco se voltava, de um lado, para o ataque ao que ele considerava inverossímil no moleque, retratado com base no uso incorreto da língua portuguesa. Como exemplo, então, da falsificação desse garoto, ele indicava a supressão dos artigos na fala do Pedro, um erro que, segundo Nabuco, os negros nascidos no Brasil e criados junto com as famílias boas brasileiras jamais cometeriam. Vale destacar a ênfase que, então, o Nabuco colocou na nacionalidade brasileira e na educação do jovem cativo, portanto crioulo, nascido no Brasil e criado na família, cuja criação dentro do lar do Senhor seria por si só uma garantia da aquisição da língua castiça. Por outro lado, o Nabuco se irritava com o fato de que naquela língua, aliás, aquela língua que lhe parecia então bárbara, ele usa essa expressão, que ela fosse trazida à cena. Não admitia que, além de inverídica, as incorreções gramaticais fossem exibidas no teatro como um elemento cômico principal da comédia de costumes. Então, por esse ângulo, ele estabelecia uma distinção entre as exigências que norteavam o gênero pertencente ao repertório literário, portanto elevado, e as produções circenses, que atendiam a um gosto afeito ao baixo cômico. Na opinião do Alencar, na opinião do Nabuco, o Alencar estaria incorrendo em delito grave ao transformar a escravidão em motivo de riso, ao inserir na boca de uma personagem que deveria espelhar os costumes da boa sociedade falas que só se ouviam nas ruas. Sabemos, então, que quase 20 anos separam essas críticas endereçadas por Nabuco em 1875 da estreia da peça Demônio Familiar, que ocorreu em 1857. Nessas 2 décadas, a temática abolicionista tinha ganho um espaço público, como já mencionou o João, né? Entretanto, a exibição do assunto nos palcos ainda era tímida e continuava marcada pela perspectiva das tradições herdadas da Península Ibérica. É compreensível que houvesse expectativas de surgimento de novas abordagens cênicas para a temática do cativeiro, apontada por Nabuco como uma mácula inaceitável na nossa sociedade. As queixas do Nabuco contra a peça me parecem reveladoras, em especial do posicionamento discursivo dos bacharéis que se inseriam no campo político e para os quais conferiram tratamento sério, portanto, drama e não comédia, né? Ao negro, figura cuja imagem literária foi associada desde o início à comicidade, era parte do combate a essa chaga que maculava a imagem do país. Censurar a caracterização linguística do Pedro revela um sinal de mudança no pensamento escravocrata, ainda que dentro dos limites da estetização das variedades do português falado por africanos e crioulos no Brasil. O intuito de dignificar a representação do negro por meio da expressão oral não significava, nesses limites, reconhecer as contribuições africanas para a prosódia ou para o léxico brasileiro, tornando a personagem verossímil, mas sim um sinal de que a inserção social passava, então, que está exposta, né, em cena, passava pelo processo de branqueamento da pele. No palco, a negritude era sinônimo de escravidão, numa associação dupla de cunho racial e social da personagem. A cor era uma condição determinante da submissão ao trabalho cativo. Esses pressupostos de fundo restringiam a situação do afrodescendente a ser dramatizada no teatro, por meio de tipos pré-existentes, com traços de origem, os quais o espectador era capaz de identificar. Esses ingredientes se somavam ao sabor local, com temperos acrescentados a uma galeria fixa de personagens. Pensar a representação do negro na sociedade escravocrata, então, a partir da historiografia tradicional, que focaliza ciclos de economia agrícola, ajuda a compreender, mas em parte, porque, do meu ponto de vista, é importante considerar a persistência das convenções, e essas convenções de comicidade regiam as representações desde a colônia. Então, é notório que essa personagem assumiu funções dramáticas sempre secundárias, destituídas de poder de fala. Era um silenciamento na própria figuração do negro. A sua participação nos diálogos não ocorria, era uma presença inicialmente só gestual e na execução de tarefas. Era um mínimo de expressão, poucas palavras, respostas a comandos ou a uma pergunta, né? Às vezes ou uma reiteração de fala do seu senhor,
confirmando a opinião do seu proprietário. Na maior parte das vezes, numa figuração arlequinal, como mostrou a estudiosa Flora Susekind no seu estudo já da década de 1980. Interessa, então, observar que, a partir dessa função secundária, ocorrem registros de fala que vão, aos poucos, sendo introduzidos. Um problema que se apresenta de início é o fato de que, para estudar a oralidade, a gente só tem registros escritos, deixados por viajantes, cronistas, historiadores, literatos, poetas, homens brancos que observam, relatam e reinventam aquilo que eles veem, sem dar muito detalhe e, quando não, de uma maneira que evidencia a falta de compreensão absoluta. Pouco se sabe a respeito das práticas linguísticas dos africanos e afrodescendentes no Brasil. Por isso, a linguista Tânia Alckmin, ela advoga a legitimidade da literatura dramática ser usada como fonte para conhecer o português e a história do português falado no Brasil. Isso no estudo do ponto de vista dos linguistas que eu vou aqui citar, porque é a fonte também minha de conhecimento da língua, né? Mas eu acredito que tomar as peças de teatro como testemunho de uma realidade empírica me parece um tanto complicado. Principalmente porque eu vejo uma homogeneização nos registros escritos que são de diferentes épocas e que, na verdade, se espalharam por diferentes países do nosso continente e do Caribe. Sabemos, por exemplo, que a poesia, a lírica e dramática foi um suporte para os primeiros estudiosos da história do português europeu, que se interessavam pela variante do português falado pelos negros, chamada, então, de língua de preto, língua de Guiné. É um fenômeno que despertou interesse da Carolina de Michaelis de Vasconcelos, do Leite de Vasconcelos, do Paul Tessier, dentre outros linguistas e estudiosos da literatura. Embora eles tenham reconhecido ali, localizado registros de construções linguísticas já no final do século XV, no Cancioneiro Geral Garcia de Rezende, que é de 1516 também, há um consenso de que foi o Gil Vicente o primeiro a fixar literariamente essa personagem africana nas peças que ele escreveu entre 1524 e 1536. E aí o Tessier destaca o Clérigo da Beira, Nau de Amores, Floresta de Enganos e Fragoa de Amor. A título de exemplo, eu vou destacar só essa última, a Frágua do Amor, na qual o Gil Vicente propõe uma importante reflexão a respeito da identidade do estatuto social do africano em Portugal. A peça encena, por intermédio de expedientes cômicos, o encontro da deusa Vênus com o escravo de África, cuja fala é tão peculiar e incompreensível que ela indaga: negro, não te entendo nada, és tu já cristão? E aí, na peça, o africano ele se encanta pela deusa e ele, então, se apaixona por Vênus. A divindade, penalizada com a feiura do negro, que se mostra aos olhos do europeu num corpo impossível de ser amado, nariz, lábios, dedos, tudo deformado, lhe concede a possibilidade de ser transformado em branco na oficina do Cupido. Após passar pela fornalha, porém, o negro se surpreende com o resultado. Ele percebe que somente a aparência dele se transformara e a essência que estava expressa no modo dele falar se mantiver igual. Então diz o negro: já mão minha, branco estai, e aqui perna branco. Mas a mim fala Guiné. Se a mim negro falai, a mim branco para quê? Se fala meu é negredado e não fala português, para que me martelado? De caminha negro tornai. Se me fala namorado, a mulher que branco sai, ele dirá a mim: vai, tu sa homem ou sa diabo. O negro, se a mim falar, dirá a mim: Sacha correiro, oiê, senhor ferreiro, bozo meu negro tornai, como me saba primeiro. Ele pede, então, para retornar à condição inicial de negro, num estilo literário que o Gil Vicente, então, fixou, trocando os pronomes pessoais, suprimindo e acrescentando alterações nos fonemas. Nos séculos XVI e XVII, essa literatura ibérica, então, que se inspirou no modelo do Gil Vicente, produziu inúmeras obras com personagens cômicas dessa mesma natureza, construídos principalmente na figura do gracioso, os personagens que pronunciavam uma variedade do chamado espanhol bozal, um espanhol distorcido com finalidade de divertir, prover descanso e distração para a audiência. Interferiam minimamente na trama. Essas características
dos falantes são retratadas em inúmeras peças do Lope de Rueda, Lope de Vega, conforme mostram os estudiosos do espanhol. E a partir do século XVI, essa caracterização do negro gracioso na literatura ibérica ajudou a confirmar que o europeu estaria certo em escravizar e subjugar o africano, cuja inferioridade ficava demonstrada na sua incompetência linguística, social e intelectual, portanto. A criação literária particularizou essa personagem, apresentando-a o mais próximo possível de um estado de ignorância, de ingenuidade, de modo a criar uma feição de um ser primitivo, não civilizado, e que se populariza no século XVIII e se dissemina, persiste, a gente pode dizer, até os nossos dias. E não admira que no século XIX a sua reiteração encontre eco em diversas literaturas nacionais, como na nossa. Os falares desse teatro ibérico foram transplantados para a América e reproduzidos e repetidos no Brasil, na colonização espanhola e também na nossa portuguesa. As similaridades indicam, então, que essa imagem transplantada se mantém independente das condições específicas da escravatura em cada uma das sociedades do continente americano e das ilhas do Caribe, o que permite deduzir que se construiu uma imagem disseminada enquanto convenção da escrita literária, produzida quase exclusivamente por brancos e que operou com base numa estereotipia que reforçou o estigma. Então, dentre os traços negativos atribuídos aos europeus, eu queria destacar aqueles que contemplam o estereótipo conhecido da personagem travessa infantil, que é aquela do Alencar, né? A figura do escravo moleque, que está ligada a qualidades que derivam da travessura e da ingenuidade infantil. A bondade, a graça, a simpatia. Esse caráter travesso, lúdico, festivo e inconsequente associa a personagem infantilizada a uma espécie de inocência de Macunaíma, um ser primitivo e sem malícia. Visto dessa maneira, o negro é alvo de um deslocamento que converte a sua condição de adulto, trabalhador, em criança. Uma vez infantilizado, se torna objeto de ridículo e alvo do riso desumanizador. As peculiaridades da infantilização do adulto se traduzem na incapacidade de falar corretamente. O uso da norma culta situa o lugar social exclusivo dos brancos, que dominam o código europeu e controlam as relações de poder. Caracterizada em termos de desvio linguístico, essa imagem infantilizada tem um quê de grotesco e, por isso, move necessariamente na direção do cômico. A infância, prolongada, sustenta, então, a performance do clown que o Nabucco rejeitou, equivalente a um adulto bobo, com o qual se podia justificar, então, uma atitude paternalista do senhor, que acha graça e, no máximo, tenta corrigir os erros gramaticais. Um fator de popularização desse procedimento, digamos assim, linguístico, se deu por meio da popularização dos folhetos de cordel. Acho que, por falta de tempo, talvez eu não tenha condição de desenvolver aqui todas essas todo esse detalhamento do cordel, mas já todo mundo também já conhece os folhetos que eram designados assim, que eram dramáticos, né, festejando encenações dramáticas que festejavam datas religiosas ou festas de rua e montagens amadoras feitas em casa. O José Ramos Tinhorão, que desbravou esse terreno para investigações sobre a música de índios, negros e mestiços no Brasil e em Portugal, ele nos fornece indicações preciosas acerca das representações do negro em loas, e essas recolhidas pelo Teófilo Braga no século XIX, lá em Portugal, e em tremeses lusitanos, nas quais a condição do homem de cor surge de forma muitas vezes mordaz. Essas construções literárias populares, voltadas sempre para o lucro ali dos tipógrafos, ressaltam com uma ironia ferina o enquadramento social dos africanos, que foi repetido aqui no Brasil. Então, eu queria dar para vocês um exemplo de um dos entremeses, que é o entremês da Beata Fingida, que foi muito disseminado aqui no Brasil. Ele data de 1774, mas ele marca aí, de acordo então com o estudo do Tinhorão, a entrada da figura do negro, que é criado nas casas burguesas na comédia do século XVIII e que atravessou então o Atlântico e foi reproduzido no nosso teatro nessa figura que foi mencionada pelo Nabucco, do escravo doméstico. Na pecinha
desse entremês, o diálogo entre o senhor e o velho Ambrósio, até os nomes das personagens são os mesmos, o velho Ambrósio e o seu escravo doméstico, o moleque Domingos, revela o grau de intimidade que alcançara essa relação familiar, e a cena diz o seguinte: o Domingos diz, Seolo, aí o Ambrósio diz, que estavas tu fazendo, pois vens tanto à fresca? O Domingos diz, mim, senholo, mim estava esfregando a zóia. Ambrósio, esfregando a cozinha? Isso pertence à criada? Aí o Domingos diz, só isso me fizela esganhar com riso. Os criara, sarfirarga, oi lá. Quer dizer, as criadas, ela tem ar de fidalga, olha lá, nas falas do Domingos. As marcas da fala indicada aqui são a substituição das consoantes R por L, o uso da flexão, de regência e concordância, todos equivocados. De modo geral, os linguistas, eles distinguem essas marcas na representação do falar africano em dois aspectos: o fonético, que são essas marcas de trocas, substituições de letras, não é? Às vezes supressão de letras, às vezes substituição no lugar do Z, por exemplo, o J, e do uso do português brasileiro. Eu não tenho tempo mais aqui, teria outros exemplos para dar para vocês de como isso persiste nas criações após a abolição. Acho muito interessante ver que nas peças do Arthur Azevedo, também já mencionadas, várias delas, a fala dos escravos, já depois do 13 de maio, continuam a manter essas mesmas marcas, esses mesmos variantes, não é, do uso do falar, que estavam lá no século XVIII, no século XVII, no século XVI. Portanto, nada tem a ver com o uso do português, da língua, que é dinâmico, que é mutável e que se transforma e avança a cada década. Então, mesmo numa comédia séria, digamos assim, como o Dote, a figuração se mantém na personagem do pai João, o único velho da família, tipo de escravo fiel, né, que assume essa mesma função de confidente e conselheiro. Ele mantém a marca linguística do português falado pelo africano. Não é mais o brasileiro ou o crioulo ou mesmo o mestiço. São as mesmas marcas que atravessam todas essas personagens, com mudanças de L pelo Z, de Z pelo J e assim por diante. Então, o que eu queria, para concluir, dizer é que, de acordo com as análises então, dos linguistas que eu empresto aqui para minha reflexão, a gente pode pensar que esse retrato do negro liberto após o 13 de maio passa na dramaturgia a ser o retrato do pobre, posto à margem do progresso, do mercado de trabalho e da civilização. E vai encontrar um equivalente social na figura do tipo rude, que é o caipira, que vai contrastar com a figura que vai ser criticada, né, do burguês culto e afrancesado da cidade. Esse homem branco do campo, rústico, ou do mestiço, inculto, ou o crioulo, falava uma variante do português considerada incorreta, com marcas de desvio ou de erro gramatical, que a gente não chamaria hoje, né, são as variações, em relação à norma culta. Ela se equipara à fala, então, dos caipiras. E a Tânia Alckmin, que é a linguista que fez essa pesquisa muito interessante, ela observa que essas aproximações entre as marcas linguísticas na representação literária de residentes de zonas rurais e negros escravizados ou livres mostra o quanto a gente está próximo, então, dessas convenções que fixaram o registro escrito da personagem. Então, do meu ponto de vista, a gente pode entender que esse processo de representação e construção de autoimagem da população urbana, numa perspectiva de longa duração histórica, sofreu acomodações e recriações, mas a particularização manteve uma dinâmica, né, que, ao mesmo tempo, compartilha as referências comuns da cultura ibérica, que é essa que fixou o tipo e o estereotipo. É isso, gente. Obrigada. Bom, agora nós vamos fazer uma rodada de perguntas. E aí, pensando na questão dos usos do passado, a gente viu aqui, né, a abordagem das peças teatrais como fontes históricas, para a gente pensar. E aí eu queria ver com vocês, está aberta a rodada de perguntas. Fiquem à vontade. Quem quer perguntar?
para não atrasar a outra mesa. Mas aí, fazendo uma pergunta de modo... Iris? Não, Alguém levantou a mão lá no fundo? Aqui? Pode levantar, pode vir aqui. Ah, tá lá. Pode levantar, por favor. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Faria. No meu entendimento, o senhor faz uma leitura numa perspectiva um tanto quanto positiva do moleque Pedro no Demônio Familiar. Mas eu sempre li e sempre li sobre o Demônio Familiar exatamente como uma crítica sobre a presença do negro dentro da casa grande, digamos assim, né? E que mais tarde, um pouco a peça de 50, né, de 57, e um pouco depois começa também uma campanha contra as amas de leite, né, partindo do mesmo argumento, ou seja, o quão pernicioso era a presença daquela ama de leite dentro da família branca, e, enfim, alimentando, com possibilidade de transmitir doenças, sífilis e todas essas coisas. Então, eu queria entender se realmente a sua perspectiva, a sua leitura numa perspectiva do Pedro, é uma leitura dentro de uma perspectiva positiva do personagem e da condução, né, que o personagem tem na peça. Não sei se me fiz entender. Acho que sim, é para mim. Mais alguma pergunta? Bom, quando a gente... Está funcionando? Tá. Quando a gente aborda a questão da escravidão na obra do José de Alencar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Alencar foi um político do Partido Conservador, ele foi contra a lei do ventre livre, ele achava que o fim da escravidão abrupto levaria a um colapso econômico, porque a dependência da mão de obra escrava no campo era muito grande, não é? Quer dizer, então nós temos que ver que o Alencar tinha uma posição conservadora na sua idade madura, digamos assim, quando ele se tornou político, quando ele, enfim, já era um escritor mais, digamos, consagrado. Quando ele escreve O Demônio Familiar, ele tem 28 anos de idade, ele é um homem que ainda tem o pai vivo, o pai era um expoente do Partido Liberal, e o Alencar fez as suas primeiras tentativas de se tornar assim, político pelo Partido Liberal. Ele não conseguiu a indicação do Partido Liberal para se candidatar e acabou se ligando ao Eusébio de Queiroz e fez a carreira no Partido Conservador. O que eu quero dizer com isso? Que quando Alencar escreveu O Demônio Familiar, ele ainda não é o Alencar adulto, né? Quer dizer, então, ele se permitiu, digamos assim, fazer críticas à escravidão que são muito mais fortes no drama Mãe do que na comédia O Demônio Familiar. Vamos dizer que no drama Mãe, ele mostra como a escravidão é ruim e nefasta para os escravizados. E que na peça O Demônio Familiar, ele mostra como a escravidão é ruim para as famílias brancas. Não é? Quer dizer, na minha interpretação, como essa peça foi escrita num momento de aburguesamento da vida brasileira, não é? De valorização do trabalho, da honestidade, enfim, das chamadas virtudes burguesas, o que o Alencar procurou fazer foi mostrar para os espectadores do seu tempo que se modernizar, ou seja, para uma família se modernizar, ela não devia ter escravos. Né? Quer dizer, então, eu acho que essa é a leitura, não sei se é a mais correta, mas é uma leitura muito ligada à própria história do Brasil naquele momento, não é, em que os valores liberais
começa a tomar corpo e logo, digamos assim, o próprio Partido Liberal vai ser a favor do fim da escravidão, né? Então, eu posso estar errado na minha interpretação, não é? Quer dizer, o Pedro, ele é um personagem um pouco ridicularizado, evidentemente, não é? Porque ele é um personagem cômico, não é? Mas a carta de alforria que ele recebe no final é uma carta de alforria que já estava pronta antes, lá no meio da peça, antes de Eduardo descobrir todas as maquinações que ele fez. Ou seja, então, esse médico, que é um profissional liberal, ele ia dar a carta de liberdade ao Pedro antes de saber que o Pedro havia feito todas aquelas confusões. Então, é bom tomar um pouco de cuidado na leitura dessa peça, não é? E procurar vê-la como uma obra de juventude do escritor, não é? Como uma obra de quem ainda não está alinhado com a política do Partido Conservador. É um pouco assim que eu vejo o Demônio Familiar. Tá? Obrigada. Eu tenho uma pergunta, mas mais assim um pedido de socorro para a professora Orna. Eu sou dramaturgista do Guarani, que vocês viram na montagem no Municipal. Sou dramaturgista do teatro. Estou aqui com meus 3 bolsistas e a gente está agora enfrentando mais um grande desafio. E ele exatamente fala do preconceito linguístico, né? Eu sei que a gente está falando de Brasil em específico aqui, mas eu vou só jogar assim a bomba, quem quiser depois me ajudar a explodir. A gente está agora cuidando de uma ópera que chama La Fanciulla del West, que vai ser a próxima ópera que a gente vai encenar, e que também tem uma indígena. Nesse caso agora tem um casal de indígenas, e eles... Primeira coisa que a gente fica meio chocado é que eles falam um italiano absurdamente horrível, assim, né? Sem verbos. Eles falam ug, né? O tempo todo. Esse ug, assim, tem na descrição um grunhido, né? Enfim, eu estou assim, exatamente a minha questão. Eu sei que a gente não está aqui tratando de praxis, mas como a minha função, eu sou musicóloga, mas a minha função é tentar fazer com que essas coisas sejam ainda possíveis de serem encenadas dentro da nossa visão. O Guarani foi um super desafio e agora essa Fanciulla também já está tendo, né, esse desafio. E, curiosamente, hoje eu passei a manhã com o maior especialista do mundo em Puccini, que foi meu professor na Itália, e para ele é um absurdo pensar dessa forma que eu penso, porque, óbvio, ele não está no Brasil, não tem a nossa leitura decolonial tão avançada. Eu diria que nós estamos muito à frente, né, da Itália nesse sentido. Então, ele ficou um pouco achando estranho que eu fiquei horrorizada com aquele italiano, porque, para ele, dentro da visão dele, é apenas uma característica linguística, né, para diferenciar aqueles indígenas dos outros personagens que são também eles racializados, porque tem mexicanos, tem, enfim, um australiano. É uma peça, uma ópera que se passa dentro da Corrida do Ouro. Mas, obviamente, os indígenas são os únicos que não falam a língua, no caso o inglês, depois traduzido para o italiano, sem verbo, né? E aí a minha primeira ideia foi, bom, vamos pelo menos na legenda colocar os verbos, né? Aí depois, não, vamos arrumar o italiano mesmo, cantado. E depois, hoje, ele me falou, mas se você arrumar tudo, eles não vão ter uma característica deles, porque eles, na verdade, estão aprendendo a língua do colonizador, né? Então, e no fundo ele tem razão também. Enfim, é um grande desafio, assim, é um pedido de socorro mesmo, assim. Eu não sei se vocês têm... Ligiana Costa. Mais uma rodada. Pode ser. Eu também queria uma pergunta. Eu também quero. Vamos lá. Boa tarde. Eu queria agradecer pela oportunidade de ouvi-los. Eu sou autor de teatro e eu só queria compartilhar uma inquietação que me causou a ouvir a fala, né, que foi, eu acho que muito importante. Eu queria entender como é que a universidade tem se tornado, no campo teatral, um espaço também para que pesquisadores negros e indígenas, não que seja exclusividade de negros e indígenas, também possam produzir pesquisas dentro do campo teatral que tratem dessas questões aí colocadas na mesa. Tem professores da USP, da Unicamp, e eu queria... por curiosidade, por inquietação mesmo de ouvi-los, entender como a universidade tem sido esse lugar para que pesquisadores negros e indígenas possam contribuir também com essa discussão.
Boa tarde a todos, meu nome é Alan, sou historiador e eu queria começar agradecendo pelas falas de todos. Eu tenho uma pergunta para o professor João. Eu gosto muito dessa leitura, né, de colocar o teatro ali como uma forma artística que contribuiu bastante para as lutas abolicionistas do país, mas eu gosto de pensar também o outro lado dessa relação, né? Eu gostaria de saber se, nas suas pesquisas, você encontrou, por exemplo, muitas peças teatrais, produções artísticas que ajudaram, num período talvez anterior, a reforçar e a defender a legitimidade da escravidão no Brasil. É isso. Obrigado. Mais alguém? Iris? Mais alguém lá no fundo, não? Sim? Então, a Iris. Bom, muito obrigada pela mesa. Desculpem todas as questões técnicas e eu só consegui ouvir com calma o início do João e agora a apresentação da Orna. E eu fiquei pensando, Orna, se você já consultou aqueles dicionários de língua bantu, de língua angola, que tem, na verdade, são dicionários que têm expressões inteiras, não são nem, às vezes, vocábulos soltos, que eu tenho a impressão que talvez muitas dessas expressões circulassem, sabe, de maneira assim, que talvez fosse uma fonte interessante, dicionários do início do século XVIII, feito por missionários que às vezes até atuavam na escravização dos africanos, né, deportados. Mais alguém? Então, eu vou fazer a minha pergunta para o professor João Roberto Faria. Quando a gente pensa na questão de... Queria entender como que o senhor entende a questão de geração de escritores. Que o senhor trabalha com uma gama muito grande de autores, mais de 50 anos, assim, se a gente for pensar nas obras, né? Então, o senhor começa a pesquisar nos anos 30, e eu queria entender um pouco como que o senhor pensa na questão da geração dos autores. Porque tem um ideário de negro, né? As composições dos anos 30, os autores imaginam um tipo de negro, um ideário imaginário do que é esse personagem negro. Nos anos 50 é outro, porque o debate sobre a escravidão é outro. E no finalzinho dos anos 70 é outro. Como que o senhor matiza isso no seu livro? Eu não terminei de ler ainda e eu queria entender um pouquinho, aproveitando agora a sua fala. Tá bom? Então, acho que você pode responder primeiro aquela, depois... Tá, eu posso... Bom, eu vou falar aqui pela USP, mais do que pela USP, pela ECA, porque a gente tem na universidade um sistema de cotas para o vestibular, né, que destinam X, eu não vou lembrar agora, que eu não sei se o Abílio lembra disso também, de lugares, né, para pessoas com origem negra ou indígenas, etc, etc. É um sistema de cota da USP para a graduação. Então, evidentemente, é possível, nesse sentido, dar mais acesso. Especificamente na ECA e no departamento de artes cênicas, a gente, na pós-graduação, também tem vagas específicas destinadas a esses grupos. Então, facilita, de alguma maneira, a inserção deles e a contribuição, e é o que se espera, na verdade, né? Que essas pessoas venham e tragam a sua contribuição para a produção, né, de novos trabalhos, de novos pensamentos, de novas obras, inclusive. Então, mas isso eu acho que depende um pouco da unidade, não há uma regra geral para toda a USP. Eu acho que é um processo se implantando, né? Sim, isso vem, acho que de uns 2 anos atrás. Você lembra da... Acho que faz 1 ano só. Né? 1 ano só, é bem recente, na pós-graduação. Na pós-graduação. Então, é um caminho que a gente está experimentando, ver se funciona, se é adequado. A reitoria lançou agora um programa para os professores, né, de pós-doc para negros e negras, pesquisadores também, porque já tem uma geração no Brasil toda, né, formada, mestrados e doutorados, então tem 60 bolsas destinadas
política, né, de inclusão. Isso. E tem também essa semana também isso foi anunciado para concurso de professores também. Né? Então, assim, é um caminho, uma coisa que está se construindo. Né? E tem uma pró-reitoria nova na USP, a pró-reitoria de inclusão, que é uma... Né? Tá? Bom, agora eu respondo as duas. Responde, não pode ver. Bom, então são duas perguntas. A primeira, se houve alguma peça que tenha defendido a manutenção da escravidão. É tão horrível pensar que tenha acontecido isso, mas sim, não é? Aqui em 1850, um espanhol radicado no Brasil, chamado José Lopes de la Vega, ele escreveu uma peça intitulada Os Ingleses no Brasil. E nessa peça ele defende que se mantenha o tráfico, porque o tráfico foi proibido, e ele escreve uma peça em protesto, né, contra a interrupção do tráfico, porque, enfim, era um homem que acreditava que a escravidão tinha que ser mantida, e ela só poderia ser mantida a longo prazo se houvesse o tráfico, né, quer dizer, na medida em que o tráfico... Né, essa peça é muito difícil de ser encontrada. O único lugar onde há um exemplar, pelo que eu vi, é no Conservatório Dramático Musical aqui de São Paulo. Uma peça se chama Os Ingleses no Brasil, José Lopes de la Vega. Tá? Outras duas peças que talvez tenham também esse mesmo teor foram proibidas pelo Conservatório Dramático, eu não pude lê-las. São peças de um homem que tinha negócios de venda e aluguel de escravos, um homem chamado Damaso Antônio de Moura. E ele escreveu uma peça chamada O Magnetismo ou o Preto Fugido, e outra chamada O Tráfico ou o Cruzeiro, não é? E o conservatório proibiu, não é, por razões que o conservatório nem sempre explicava muito. Assim, não são peças compatíveis com a nossa política tradicional, não são peças compatíveis com a nossa sociedade, enfim, não é? Mas é possível que essas duas também sejam peças a favor da manutenção da escravidão, tá? Mas só, isso porque estamos aí nos anos 50. Depois, seria, assim, um horror que alguém tivesse feito uma peça aí nos anos 60, 70, 80, pela manutenção da escravidão. Não, isso não teve, não. Tá bom? E a outra questão, né, que você colocou para mim, assim, como eu abordei 50 anos de produção dramatúrgica, não é, e cênica, de 1838 a 88, eu consigo ver assim 3 períodos, como você mesma disse, não é? Esse primeiro período dos anos 30 e 40, em que nós tivemos assim, uma pouca dramaturgia voltada para o tema. Praticamente só o Martins Pena e uma outra peça